As luzes de Natal se embaçaram em raios vermelhos e verdes enquanto ela caía. 5 andares. Grávida. 7 meses. Seu marido acabara de empurrá-la da varanda. Esta é a história de Clara Mendes. Uma mulher que sobreviveu ao impossível. Uma queda que deveria tê-la matado. E seu bebê ainda não nascido. Mas aqui é onde fica inacreditável. Ela não atingiu o asfalto. Ela caiu em um carro. E não em qualquer carro. No Mercedes de seu ex-namorado bilionário, João Silveira. O homem que ela deixara 5 anos antes. Pelo marido que acabara de tentar assassiná-la. Coincidência? Destino? Intervenção divina? Seja lá o que for, salvou sua vida. Mas sobreviver foi apenas o começo. Porque o marido conseguiu fiança. A mãe dele o defendeu na televisão nacional. E Clara teve que ir a tribunal. Contar a sua verdade. Enfrentar seu agressor. Lutar por justiça. Esta é uma história sobre traição. Sobre sobrevivência. Sobre uma mulher que descobriu uma força que não sabia que tinha. Sobre recomeçar quando recomeçar parece impossível. É uma história sobre amor. Perdido e encontrado. Sobre segundas chances. Sobre uma filha nascida em liberdade. E tudo começou com uma queda. Fique comigo, porque esta história vai partir seu coração. E depois irá juntá-lo novamente. Vamos começar. As luzes de Natal se embaçaram em raios vermelhos e verdes enquanto eu caía. O tempo se esticou. O ar passou rápido pelo meu rosto. Frio. Cortante. Vento de dezembro cortando meu suéter. Minhas mãos foram para minha barriga. 7 meses. Meu bebê. Nosso bebê. O impacto veio como o fim do mundo. Depois a escuridão. Vipes me trouxeram de volta. Constantes. Rítmicos. Uma máquina em algum lugar próximo. Meus olhos não se abriram no início. Pesados demais. Tudo doía. Uma dor surda que cobria todo o meu corpo como um cobertor pesado. Minhas mãos. Eu precisava mover minhas mãos. Meus dedos encontraram minha barriga. Ainda redonda. Ainda lá. Pressionei suavemente. Um tremor. Movimento. Ela acordou. Ouvi uma voz feminina, suave e profissional. Senhora Mendes, consegue me ouvir? Forcei meus olhos a se abrirem. Luzes fluorescentes. Lajes brancas no teto. Uma enfermeira se inclinou sobre mim. Jovem. Cabelo escuro preso. Olhos gentis. Meu bebê. Minha voz saiu rouca e dolorosa. Seu bebê está vivo, disse a enfermeira. Ela apertou minha mão. Vocês duas são guerreiras. O médico está vindo. Viva. Estávamos vivas. A porta se abriu. Uma mulher de jaleco entrou. Mais velha. Uns 50 anos. Mechas prateadas em seu cabelo castanho. Seu crachá dizia Doutora Patrícia Dantas. Cirurgia de trauma. Senhora Mendes. Ela puxou uma cadeira para perto da cama. Sou a doutora Dantas. A senhora caiu de 5 andares em um carro estacionado. Por todas as contas, não deveria estar aqui. Mas está. 5 andares. A varanda. Manhã de Natal. Daniel. Há quanto tempo? Perguntei. 18 horas. Nós a mantivemos sedada enquanto avaliávamos seus ferimentos. A senhora tem uma fratura na bacia. 3 costelas quebradas. Contusões graves. Mas, milagrosamente, seu bebê parece ileso. Estamos monitorando de perto. Fechei os olhos. Lágrimas escorreram pelas minhas têmporas. Senhora Mendes. Outra voz, mais profunda. Abri os olhos. Uma mulher de blazer estava perto do pé da minha cama. Detetive. Pude perceber pelo jeito que ela se portava. Sou a detetive Ruth Santos. Preciso fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu.
A enfermeira se afastou. A doutora Dantas permaneceu sentada. Sua mão repousava na grade da cama. Protetora. Isso pode esperar? Perguntou a doutora Dantas. Ela acabou de acordar. Eu entendo, disse a detetive Santos. Mas quanto antes conversarmos, melhor. Senhora Mendes, a senhora se lembra do que aconteceu ontem de manhã? Ontem, dia de Natal, a árvore na nossa sala, luzes cintilando, presentes embaixo, a maioria da mãe de Daniel. Bárbara sempre exagerava. O rosto de Daniel, vermelho de raiva, as mãos dele nos meus ombros, a porta da varanda, aberta, ar frio entrando, a voz dele. Você me prendeu, o empurrão. Senhora Mendes, olhei para a detetive. Ela esperou. Paciente. Os olhos dela eram cinzentos, claros, sem julgamento ali, apenas foco. Eu poderia dizer que escorreguei. É o que eu planejava dizer se alguma vez acabasse aqui. Se Daniel alguma vez fosse longe demais, eu havia ensaiado. Praticado no espelho, enquanto cobria hematomas com maquiagem. Eu caí. Sou desajeitada. O bebê me deixa desequilibrada. As mentiras ficaram na minha língua, familiares, confortáveis. Meu marido me empurrou da nossa varanda. As palavras pairaram no ar. A primeira coisa verdadeira que eu disse sobre Daniel em 5 anos. A mão da doutora Dantas apertou a grade da cama. Os olhos da enfermeira se arregalaram. A expressão da detetive Santos não mudou. Ela apenas assentiu. Pegou um caderno. Pode me contar mais? Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Bárbara Hoffmann entrou como uma tempestade de inverno. Casaco caro, bolsa de grife, cabelo prateado perfeitamente penteado. A mãe de Daniel, minha sogra. Clara! Ela correu para a cama. Passou pela detetive. Oh, meu Deus! Minha pobre menina! O que aconteceu? Daniel está inconsolável. Absolutamente inconsolável. A detetive Santos se adiantou. Senhora, esta é uma investigação ativa. Preciso pedir que espere lá fora. Bárbara a ignorou. Ela agarrou minha mão. Apertou demais. Seu perfume. Lavanda? Ela sempre usava lavanda. Mesmo agora. Mesmo aqui. Daniel disse que você estava decorando a varanda. Que você queria mais luzes. Ele te disse para esperar. Ele te disse que era perigoso. Mas você insistiu. A voz dela se espalhou pelo quarto, certificando-se de que todos ouvissem. Hormônios da gravidez. Você tem estado tão emotiva ultimamente, tão impulsiva. Clara Mendes, a voz da detetive Santos ficou mais dura. Preciso que a senhora saia. Agora. Meu filho jamais machucaria ninguém. Jamais. O aperto de Bárbara na minha mão se tornou doloroso. Suas unhas cravaram. Ela está confusa. A queda, o trauma, ela não sabe o que está dizendo. Senhora, a detetive se aproximou. A segurança a removerá se necessário. Bárbara finalmente olhou para a detetive. Sua expressão mudou. Calculista. Ela soltou minha mão. Ajeitou o casaco. Claro, estou apenas preocupada. A senhora entende. A esposa do meu filho. Meu neto. Ela se inclinou. Beijou minha testa. Sussurrou no meu ouvido. Cuidado com o que você diz, querida. Mentiras têm consequências. Então ela saiu. O quarto ficou mais frio depois que ela saiu. E a detetive Santos voltou ao pé da cama. Senhora Mendes, quer continuar ou prefere descansar primeiro? Continuar, eu disse. Minha mão foi para minha barriga novamente. O tremor estava mais forte agora. Minha filha. Porque eu sabia que era uma menina de alguma forma. Eu sabia há semanas. Ela estava lutando. Eu precisava lutar também. Conte-me sobre ontem de manhã. Eu contei a ela. Tudo. A raiva de Daniel sobre a gravidez. A acusação de que eu o prendi.
os nomes que ele me chamou. O empurrão, a sensação de cair, as luzes de Natal passando em um borrão. A doutora Dantas ficou o tempo todo, a mão dela no meu braço, firme, aterrando. Quando terminei, a detetive Santos fechou o caderno. Obrigada. Eu sei que não foi fácil. Uma equipe forense está investigando seu apartamento. Temos o carro em que a senhora caiu. A câmera de segurança de um vizinho pode ter capturado imagens. Estamos verificando isso agora. Ele vai dizer que estou mentindo, eu disse. Ele sempre faz. Deixe-nos nos preocuparmos com isso, respondeu a detetive. Agora, a senhora se concentre em se curar. Ambas. Ela saiu. A doutora Dantas se levantou. A senhora precisa descansar, mas primeiro há algo que precisa saber. O carro em que a senhora caiu. O dono está aqui. Ele esteve aqui a noite toda. Ele quer ter certeza de que a senhora está bem. Meu coração parou. Quem? Um senhor João Silveira. Ele disse que talvez a senhora o conheça. João. O carro era de João, de todos os carros na rua, de todos os lugares onde eu poderia ter caído. Destino. Providência divina. O que você quiser chamar. Ele quer me ver? Minha voz saiu baixa. Ele disse que só se a senhora quiser. Sem pressão, a doutora Dantas sorriu. Ele parece muito preocupado, muito respeitoso. Olhei para minhas mãos. Minha aliança de casamento. Ainda lá. Uma simples faixa de ouro. Daniel havia insistido que não precisávamos de nada extravagante. Ele havia escolhido. Eu nunca gostei. Meu celular estava na mesa rolante ao lado da cama, virado para baixo. Peguei-o. Minhas costelas gritaram. A enfermeira apressou-se. Ajude-me. 3 chamadas perdidas. Todas de Daniel. Fiquei olhando para a tela. Bloquear. Desbloquear. Bloquear. Desbloquear. Bloquear. Minhas mãos tremiam. Coloquei-o virado para baixo novamente. Diga ao senhor Silveira. Fiz uma pausa. Respirei fundo. Diga a ele que preciso de tempo, mas agradeça a ele por estar aqui. Claro, a doutora. Dantas se dirigiu à porta. Parou. Olhou para trás. Clara, a senhora está segura aqui. A segurança do hospital está do lado de fora da sua porta. Ninguém entra sem permissão. Entendeu? Eu assenti. Ela saiu. A enfermeira ajustou meu soro. Verificou meus sinais vitais. Tente descansar, ela disse. Pressione o botão se precisar de algo. Sozinha. Finalmente. Sozinha. Fechei os olhos. Vi a varanda, o parapeito, o rosto de Daniel. Ouvi a voz dele. Você me prendeu, mas eu era a que estava presa. Por 5 anos. Em um casamento que lentamente me esmagava. Dia após dia. Pedaço por pedaço. Até que eu mal me reconhecia. Eu o amei uma vez. Ou pensei que amei. Ele era charmoso, atencioso. Tudo o que João não era. João com sua riqueza intimidadora. Seus amigos brilhantes. Seu mundo em que eu não me encaixava. Daniel era seguro, confortável, normal. Até que não foi. O bebê se moveu novamente, mais forte desta vez. Um chute contra minha mão. Me desculpe, sussurrei. Sinto muito por ter te trazido para isso. Mas vamos ficar bem. Vamos ficar seguras, eu prometo. Eu quis dizer isso. Pela primeira vez em anos, eu quis dizer cada palavra. 5 anos atrás. Véspera de Natal. A cobertura de João em São Paulo. Neve caía lá fora das janelas do chão ao teto. A cidade brilhava abaixo. Milhões de luzes. A árvore no canto chegava quase ao teto. Luzes brancas. Simples. Elegante. Como tudo na vida de João. Eu estava perto da janela.
taça de champanhe na mão, mal tocada. João estava na cozinha, fazendo chocolate quente, sua especialidade. Ele sempre fazia do zero. Cacau holandês, baunilha de verdade, creme de leite fresco. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Certifique-se de agradecê-lo pelos presentes. Não nos envergonhe. Minha família amava João. Claro que amava. Ele havia quitado a hipoteca deles no ano anterior. Um presente de aniversário para mim. Eu não havia pedido. Ele simplesmente o fez. Como se não fosse nada. Como se 50 mil reais não significassem nada para ele. Provavelmente não significava. Clara? João apareceu com 2 canecas. Seu sorriso. Deus, aquele sorriso me havia capturado 2 anos antes em um evento beneficente. Eu estava lá com minha agência de marketing. Trabalhando. Ele estava lá como doador. Conversamos sobre arte, livros, tudo, menos dinheiro. Ele pediu meu número. Eu dei. O resto se desenrolou como um sonho, até que o sonho começou a parecer pressão. Você está quieta hoje, ele disse. Ele me entregou uma caneca. Nossos dedos se tocaram. O calor se espalhou por mim. Não do chocolate. Só pensando, eu disse. Sobre tudo. Nós, o futuro. A caixa de anel que eu vira no bolso de seu casaco quando o pendurei mais cedo. O pedido de casamento que eu sabia que estava vindo. Talvez hoje à noite. Talvez amanhã. Dia de Natal. Eu deveria estar animada. Eufórica. A maioria das mulheres estaria. Trabalho. Eu menti. Grande campanha começando em janeiro. João me estudou. Ele via demais. Sempre viu. Clara, converse comigo. O que realmente está acontecendo? Eu não conseguia. As palavras travavam na minha garganta. Como você diz a alguém perfeito que se sente inadequada, que cada dia com ele te lembrava de tudo o que você não era, que a bondade dele parecia caridade? A voz de Daniel na minha cabeça. Nós nos conhecemos há 3 meses. Ele era um cliente, corretor de imóveis. Charmoso, engraçado. Me perseguiu incansavelmente. Eu o mantive à distância. Permaneci fiel a João. Mas as palavras de Daniel persistiam. Ele está te comprando. Você sabe disso, certo? Os presentes, as viagens. Ele está te colecionando como arte. Estou bem, eu disse. Sorri. Falso. Apenas cansada. João não insistiu. Ele nunca insistia. Isso fazia parte do problema. Ele era muito paciente, muito compreensivo, muito perfeito. Bebemos nosso chocolate quente. Vimos a neve. Ele me contou sobre uma nova startup de tecnologia que estava financiando. Energia limpa. Algo que mudaria o mundo. Ele sempre falava em mudar o mundo. Eu falava sobre campanhas para sabão em pó. A distância entre nós parecia um abismo. Naquela noite eu passei a noite lá. Fizemos amor. Gentil. Terno. Ele sussurrou que me amava. Eu disse de volta. Falei sério. Mas algo havia se quebrado dentro de mim. Uma certeza que eu uma vez tivera. Manhã de Natal, João fez o café da manhã. Panquecas. Frutas frescas. Xarope de bordo de verdade. Trocamos presentes. Ele me deu brincos de diamante. De bom gosto. Caros. Eu lhe dei um livro. Hemingway. Primeira edição. Eu havia economizado por meses. O rosto dele se iluminou, como se eu tivesse dado o mundo a ele. A caixa do anel permaneceu em seu bolso. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Naquela tarde, eu disse a ele que precisava de espaço. Tempo para pensar. Ele concordou imediatamente. Disse que esperaria. Disse que entendia. No ano novo, eu terminei. Covarde que eu era, fiz por telefone. Não conseguia encará-lo.
Não conseguia ver a mágoa em seus olhos. Ele perguntou por quê. Eu lhe dei clichês. Queremos coisas diferentes. Preciso me concentrar na minha carreira. Não é você. Sou eu. Tudo mentiras. A verdade. Eu estava apavorada. Do mundo dele. De não ser o suficiente. De acordar um dia e ver o desapontamento em seus olhos. Melhor terminar em meus termos. Antes que ele percebesse que eu não pertencia, Daniel estava lá para juntar os cacos. Apoio, compreensão. Ele não tinha uma cobertura. Apenas um bom apartamento no Rio de Janeiro. Ele dirigia um carro popular. Me levava a restaurantes de rede. Dividia a conta. Parecia real. Honesto. Igual. Ficamos noivos no Dia dos Namorados. Casamos no verão. A primeira vez que ele agarrou meu braço com muita força foi no nosso 3º mês de aniversário. Me acusou de flertar com o garçom. Pediu desculpas depois. Culpou o estresse. Pressão do trabalho. Eu acreditei nele. Eu queria acreditar nele. O padrão se estabeleceu lentamente. Tão lentamente que eu mal percebi. Olhando para trás, eu conseguia ver cada passo, cada manipulação, cada limite cruzado. Mas no momento, no dia a dia, eu apenas continuava dando desculpas. Continuava pensando que ia melhorar. Continuava lembrando dos bons momentos. Que bons momentos. Deus, eu fui tão estúpida. Os sinais estavam todos lá. Senhora Mendes abriu os olhos, de volta ao hospital. Tempo presente. A memória desbotou. Um segurança estava na porta. Grande. Profissional. Calmo. Sim? Há um homem aqui para vê-la. O senhor João Silveira. Ele está com um advogado. Eles dizem que é sobre o seu caso. Devo deixá-los entrar? Meu coração batia forte. João, aqui. Depois de 5 anos. Olhei para mim mesma. Camisola de hospital. Hematomas por toda parte. Cabelo emaranhado. Sem maquiagem para me esconder. O orgulho disse não. Mande-o embora. Não deixe que ele te veja assim. A sobrevivência disse sim. Você precisa de ajuda. Engula seu orgulho. Sim, eu disse. Deixe-os entrar. O guarda se afastou. João entrou primeiro. 5 anos. Ele parecia exatamente o mesmo. Cabelo escuro, olhos cinzentos, alto, magro. Aquela mesma intensidade que me atraíra e aterrorizara. Ele usava jeans, um suéter. Nada chamativo. Ele nunca foi chamativo. Nossos olhos se encontraram. O ar saiu do quarto. Olá, Clara. A voz dele, exatamente como eu me lembrava. Profunda, quente, sem raiva ali, sem acusação, apenas preocupação. João, minha voz falhou. Sinto muito. Pelo seu carro. Ele sorriu. Pequeno. Triste. O carro está bem. E você? Estou viva. Porque você é uma guerreira. Ele se aproximou. Parou a uma distância respeitosa da cama. Este é Marcos Teixeira. Ele é advogado, defesa criminal, ex-promotor, o melhor da cidade. O homem atrás de João se adiantou. 40 e poucos anos. Terno elegante, olhos inteligentes. Ele carregava uma pasta. Senhora Mendes, disse Marcos. Examinei o relatório preliminar da polícia. Com sua permissão, gostaria de representá-la. Sem custo. Pro bono. Não entendo, eu disse. Olhei para João. Por quê? A mandíbula de João se apertou. Porque Daniel Hoffman nunca mais vai te machucar. Vou garantir isso. A certeza em sua voz. O aço por baixo. Este era o João que eu havia esquecido. O que construía impérios. O que lutava pelo que acreditava. O que nunca recuava. Eu havia fugido dessa força. Pensei que me oprimiria. Mas agora eu precisava dela. Ok, eu disse. Sim,
Por favor, me ajude. Marcos abriu sua pasta. Tirou documentos. Preciso que me conte tudo. Desde o começo. Não deixe nada de fora. Por menor que seja. Pode fazer isso? Olhei para João. Ele assentiu. Vou esperar lá fora se você se sentir mais confortável. Não. A palavra saiu rápido. Fique, por favor. Ele puxou uma cadeira para perto. Sentou. Não me tocou. Não me oprimiu. Apenas sentou. Presente. Sólido. Marcos gravou meu depoimento. Cada detalhe. Cada incidente. 5 anos de casamento comprimidos em 90 minutos. O isolamento. O controle financeiro. O abuso verbal. O primeiro tapa. A escalada. Ontem de manhã. O empurrão. As mãos de João se cerraram em punhos sobre os joelhos. O rosto dele permaneceu calmo. Mas os olhos... Deus... Os olhos dele ardiam. Quando terminei, Marcos fechou o caderno. Obrigada. Isso é bom. Muito bom. A detetive Santos é competente. O Ministério Público levará isso a sério, especialmente com as imagens de segurança. Há imagens? Perguntei. Seu vizinho do outro lado da rua tem uma câmera. Cobre a frente do prédio deles. Sua varanda é visível. Estamos trabalhando para ter acesso a essas imagens agora. Esperança. Frágil. Tímida. Mas lá. E Daniel? Perguntei. Onde ele está? Marcos e João trocaram um olhar. Na casa da mãe dele, disse Marcos. Mas isso não vai durar muito. Assim que o Ministério Público analisar as evidências, eles emitirão um mandado. Ele será preso. Provavelmente amanhã. Amanhã, Daniel saberia. Ele saberia que eu quebrei o código. O código dele. O que dizia que o que acontecia em nosso casamento ficava em nosso casamento. Ele vai dizer que estou mentindo, eu disse. Ele vai distorcer tudo. Deixe-o tentar, respondeu Marcos. Temos evidências, registros médicos, as imagens, assim que as tivermos. Isso não é ele disse, ela disse. Isso é tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. As palavras tornaram isso real. Tornaram isso incrivelmente real. Comecei a tremer. Não conseguia parar. Meus dentes batiam. João se levantou. Marcos, nos dê 1 minuto. Marcos assentiu. Guardou sua pasta. Saiu. João se aproximou da cama. Ainda não me tocou. Clara, respire. Olhe para mim. Olhei. Me perdi nos olhos cinzentos. Você está segura, ele disse. Eu sei que você ainda não acredita nisso, mas você está. Segurança do hospital. Proteção policial. Eu. Ninguém vai se aproximar de você. Entendeu? Por que você está fazendo isso? A pergunta explodiu. Eu te deixei. Eu te machuquei. Por que você me ajudaria? A expressão dele suavizou. Porque eu nunca parei de me importar com você. Porque o que Daniel fez é imperdoável. Porque esse é o seu bebê. Porque é a coisa certa a fazer. Ele fez uma pausa. E porque, no fundo, eu acho que você ainda é a mulher que eu amava. Aquela que tinha medo, mas também era corajosa. Corajosa o suficiente para finalmente dizer a verdade. Lágrimas vieram. Quentes, rápidas, imparáveis. 5 anos de lágrimas. 5 anos de segurar tudo. João pegou uma caixa de lenços. Entregou-me. Me deixou chorar. Não tentou consertar. Não minimizou. Apenas sentou. Testemunhou. Quando as lágrimas diminuíram, ele falou novamente. Não estou tentando te resgatar. Você não precisa ser resgatada. Você está fazendo isso sozinha. Mas estou aqui. Se precisar de apoio. Um amigo. O que precisar. Sem amarras. Sem expectativas. João, minha voz saiu rouca.
Por que você realmente me deixou? A pergunta que eu deveria ter feito 5 anos atrás, a vez dele de desviar o olhar. Porque você claramente não queria mais estar comigo. Você se afastou. Se fechou. Eu podia sentir você escorregando pelos meus dedos. Achei que se eu te desse espaço, você voltaria. Mas você não voltou. Eu estava com medo, admiti. Honestidade crua. Do seu mundo. De não ser boa o suficiente. De acordar um dia e você perceber que cometeu um erro. Clara. Ele olhou para trás. Eu nunca me importei com nada disso. Sua formação, o dinheiro da sua família. Nada disso importava. Eu só me importava com você. Seu riso, sua bondade, o jeito que você via o mundo. Eu namorei 12 de mulheres desde você. Nenhuma delas era você. As palavras destruíram algo em mim. Algum último pedaço de negação. Cometi o maior erro da minha vida. Sussurrei, deixando você por ele. Talvez, disse João. Ou talvez você precisasse aprender algo. Descobrir algo, eu não sei. Mas você está aqui agora, Clara, lutando. Isso é o que importa. Uma batida na porta. Amanda irrompeu. Minha melhor amiga desde a faculdade. Jaleco de enfermeira. Cabelo ruivo selvagem, como se tivesse corrido o caminho todo. Ela parou quando viu João. Você. A voz dela ficou fria. O que diabos você está fazendo aqui? Amanda, eu disse. Está tudo bem. Não está tudo bem. Ela se aproximou da cama. Colocou-se entre João e eu. Protetora. Ele não pode simplesmente aparecer depois de 5 anos. Depois do que você passou para superá-lo. Eu caí no carro dele, eu disse. Ele está me ajudando. Amanda se virou. Realmente olhou para mim. Viu meu rosto, meu corpo, a máquina, a realidade do que aconteceu. Oh Deus, ela respirou. Clara, o que ele fez? E eu contei a ela, novamente. Observei seu rosto passar por emoções. Choque, horror, raiva, luto. Quando terminei, ela sentou na beirada da cama. Pegou minha mão. Eu deveria ter insistido mais. Eu vi os sinais, os hematomas que você tentou esconder. O jeito que você dava desculpas. Eu deveria ter feito algo. Não é sua culpa, eu disse. Eu me tornei boa em esconder. Ela olhou para João. Você está realmente ajudando ela? Sim, ele disse simplesmente. Bom, ela assentiu. Porque Daniel vai pagar por isso, se for a última coisa que eu fizer. Meu celular vibrou na mesa. Todos nós olhamos. Outra ligação de Daniel. 4ª desde que acordei. Não atenda, disse João. Não vou, respondi. Mas eu olhava para a tela. Bloquear. Desbloquear. Bloquear. O padrão era automático. Compulsivo. Um hábito formado ao longo de anos de monitoramento dos humores de Daniel por mensagens de texto e ligações. Amanda pegou o telefone. Desligou-o. Você não precisa disso agora. Concentre-se em se curar. Ambas. Ela colocou a mão na minha barriga. O bebê chutou. Forte. Determinado. Ela é uma guerreira, eu disse. Como a mãe, respondeu Amanda. Ela olhou para João. Obrigada por estar aqui. Por ajudar. Eu te julguei mal. João se levantou. Eu deveria deixá-las conversar. Descanse, Clara. Marcos entrará em contato amanhã. Nós cuidaremos de tudo legal. Você se concentra em melhorar. Ele caminhou até a porta. Parou. Olhou para trás. Pelo que vale a pena, ele disse. Eu te perdoei há muito tempo. Perdoe-se também. Então ele saiu. Amanda apertou minha mão. Ok, me conte tudo, desde o começo. O verdadeiro começo. Então eu fiz, novamente. Porque é isso que o trauma é. Contar sua história repetidamente. Cada vez gravando-a mais fundo em seus ossos. Tornando-a real.
fazendo com que importe, certificando-se de que você nunca se esqueça, nunca mais deixe acontecer. Amanda ficou até o final do horário de visitas. Conversamos, choramos, fizemos planos. Ela me trouxe roupas do meu apartamento. Coisas que Daniel não havia contaminado. Calcinhas limpas, um roupão confortável, produtos de higiene pessoal. Depois que ela saiu, sentei no banheiro do hospital. Olhei para mim mesma no espelho. Uma estranha me olhava de volta. Olhos fundos, rosto machucado, lábio rachado que eu não havia notado antes. Isso foi o que Daniel fez. 5 anos de destruição lenta, culminando na manhã de ontem. Manhã de Natal. O ato final. Como cheguei aqui? Como a executiva de marketing confiante se tornou esta mulher quebrada em uma camisola de hospital? A resposta vivia em 1000 pequenos momentos, pequenos compromissos, pequenas mentiras que eu contei a mim mesma. Enchi uma banheira. O hospital tinha um banheiro privativo com banheira. Comodidades da unidade de trauma. Enchia com água morna. Abaixei-me. Completamente vestida com minha camisola de hospital. O tecido grudou em mim. Pesado. Sufocante. A porcelana estava fria contra minhas costas. Luzes fluorescentes zumbiam acima. Fechei os olhos. Respirei. Apenas respirei. Este era o espaço para respirar que eu precisava. Depois da intensidade de contar minha história. Depois de ver João. Depois de encarar a verdade. Fiquei lá até a água esfriar. Até meus dedos enrugarem. Até que eu pudesse enfrentar voltar ao mundo. Mais tarde na cama, não conseguia dormir. Minha mente fervilhava com memórias. Não as boas. Não havia muitas boas. Não realmente. Mas os momentos que eu havia interpretado mal. Os sinais de alerta que eu havia ignorado. 3 meses depois de namorar Daniel. Nossa primeira briga. Ele me acusou de flertar com um cliente. Agarrou meu braço. Não com força suficiente para machucar, apenas o suficiente para doer, para me mostrar que ele podia. Eu dei desculpas. Ele era apaixonado. Ele se importava tanto. Ciúme significava amor. Certo? Errado. Deus. Fui tão estúpida. Os sinais estavam todos lá. 6 meses depois, ele sugeriu que eu largasse meu emprego. Já estávamos noivos. Ele disse que queria cuidar de mim, que eu merecia relaxar, focar em planejar o casamento, começar nossa vida juntos. Fiquei lisonjeada, tocada. Vi isso como amor. Era isolamento, me cortando da minha identidade, da minha renda, da minha independência. No nosso primeiro aniversário, eu não tinha emprego. Nenhuma amiga que Daniel não tivesse aprovado. Nenhum dinheiro meu. Tudo era conjunto, contas conjuntas, cartões de crédito conjuntos, tudo em nome dele. Para simplificar, ele dissera. Para controle, eu sabia agora. Ano 2. O primeiro tapa. Eu havia mencionado talvez voltar a trabalhar. Meio período. Algo para manter minha mente ocupada. O calor explodiu. Ele me chamou de ingrata, egoísta. Disse que eu o estava abandonando. Então me deu um tapa, mão aberta no meu rosto. Eu fiquei lá, chocada, mão na bochecha, olhando. Ele chorou, pediu desculpas, culpou o estresse, pressão do trabalho. Prometeu que nunca mais aconteceria. Aconteceu de novo, e de novo, e de novo. No ano 3, parei de mencionar o trabalho. Parei de mencionar qualquer coisa que pudesse perturbá-lo. Andava na ponta dos pés, gerenciava seus humores. Tornei-me menor, mais quieta, invisível. Ano 4. Perguntei sobre divórcio. Uma vez, apenas uma vez, em um momento de clareza. Ele havia sido cruel naquela manhã. Me chamou de inútil, gorda, feia. Disse que ninguém mais me desejaria.
Eu sussurrei, quase para mim mesma. Talvez devêssemos nos separar. A surra que se seguiu me deixou de cama por uma semana. Costelas machucadas, olhos roxos, lábio rachado. Ele disse à mãe que eu havia caído da escada. Ela acreditou nele, ou fingiu acreditar. Depois disso, nunca mais mencionei divórcio. Apenas sobrevivi. Dia após dia, dizendo a mim mesma que ia melhorar, dizendo a mim mesma que eu merecia, dizendo a mim mesma que não tinha para onde ir. Tudo mentiras. Ano 5, a gravidez. Não planejada. Tivemos cuidado, mas nada é infalível. Quando vi o teste positivo, fiquei apavorada. Não com a maternidade, com Daniel, com a ideia de trazer uma criança para este pesadelo. Pensei em aborto. Considere seriamente. Não porque eu não queria o bebê, mas porque eu não conseguia protegê-la. Não conseguia nem me proteger. Mas algo em mim se rebelou. Alguma última faísca de desafio. Esta era minha filha. Minha. Daniel não podia tirá-la de mim. Eu estava errada nisso também. Quando contei a ele, ele ficou furioso. Me chamou de mentirosa. Me acusou de prendê-lo. Disse que eu havia feito de propósito, para impedi-lo de sair, de encontrar alguém melhor. Então ele se acalmou. Ficou calculista. Começou a ser doce, atencioso. Trouxe livros de bebê. Falou sobre nomes, cores para o berçário. Eu me permiti ter esperança. Pensei que talvez o bebê mudasse as coisas. Pensei que talvez ele me amasse novamente. Amasse a nós. Ontem de manhã, provou o quão errada eu estava. Manhã de Natal. Bárbara estava vindo para o café da manhã. Daniel estava tenso a semana toda. Dívidas de jogo que eu descobri mais tarde. 50 mil reais. Dinheiro que ele não tinha. Dinheiro que ele havia tirado de nossas contas. Dinheiro que eu não sabia. Eu havia feito o café da manhã. Bacon perfeito. Panquecas fofas. Suco de laranja fresco. Tudo o que Bárbara gostava. Arrumei a mesa lindamente. Escondi meus hematomas com maquiagem e um suéter de gola alta. Bárbara havia sido agradável. Trouxe presentes. Muitos presentes. Ela sempre fazia isso. Compensava a crueldade do filho com presentes caros. O anúncio do bebê veio naturalmente. Bárbara perguntou quando saberíamos o sexo. Eu disse que estávamos mantendo o segredo. Ela ficou encantada. Começou a planejar uma festa de revelação de gênero. Daniel sorriu. Interpretou o pai animado. A mão dele na minha barriga. Possessivo. Performativo. Depois que Bárbara saiu, tudo mudou. Ele se virou contra mim. Rosto vermelho de fúria. Voz baixa e cruel. Você fez isso de propósito. Me prendeu. Agora estou preso a você para sempre. Daniel, por favor. Eu recuei em direção à sala de estar. Longe dele. O bebê não te prendeu. Somos casados. Somos família. Família. Ele riu. Amargo. Cruel. Você acha que isso é família? Você acha que eu quero isso? Quero você? Ele agarrou meus ombros. Me sacudiu. Com força suficiente para meus dentes baterem. Não tenho nada por sua causa. Nada, você entende? 50 mil em dívidas. Agências de cobrança ligando. Tudo porque você não me deixava ir. Eu nunca te impedi, eu disse. Verdade, tão verdade. Você pode ir a qualquer momento. Não com um bebê a caminho. Não sem parecer o vilão. Os dedos dele cravaram nos meus braços. Deixariam hematomas. Sempre deixava. Mas há uma solução. Gelo encheu minhas veias. Que solução? Ele sorriu. O pior sorriso que eu já vira. Se algo acontecesse com você, um acidente, o estresse da gravidez, depressão, se você pulasse. Eu tentei me afastar. Não consegui. Ele era muito forte. Daniel, pare.
Você está me assustando. Bom, ele me arrastou em direção à varanda. Você deveria estar assustada. Você arruinou minha vida. Mas eu posso consertar. Dinheiro do seguro. Liberdade. Um novo começo. A porta da varanda. Aberta. Ar frio de dezembro. 5 andares até a rua lá embaixo. Luzes de Natal por toda parte. Nas varandas, nas janelas, árvores visíveis através das cortinas. Famílias celebrando, seguras, aconchegantes. Tudo o que eu nunca teria. Daniel, por favor, o bebê. O bebê que eu nunca quis. As mãos dele foram para meus ombros. Me posicionaram no parapeito. Adeus, Clara. Obrigado por nada. O empurrão veio rápido, repentino. Eu tentei agarrá-lo, agarrar o parapeito, agarrar qualquer coisa. Peguei apenas o ar. As luzes se embaçaram. Raios vermelhos e verdes. O tempo se esticou e se comprimiu. 5 andares pareceram uma eternidade em um instante. Meu último pensamento antes do impacto. Meu bebê. Me desculpe. O pouso. O carro de João. O amassado do metal. O airbag disparando. Pessoas gritando, correndo, chamando 190. Eu olhei para cima. Vi Daniel na varanda. Ele olhou para baixo. Nossos olhos se encontraram. Então ele entrou. Fechou a porta. Me deixou lá. Se o carro de João não estivesse lá. Se eu tivesse atingido o asfalto, eu teria morrido. Nós duas teríamos morrido. Destino. Sorte. Intervenção divina. O que quer que fosse. Nos salvou. Tamandu, senhora Mendes. Uma voz me tirou da memória. Uma enfermeira. Outra. Turno da noite. A senhora estava chorando. Está com dor? Toquei meu rosto. Molhado. Eu estava chorando. Nem percebi. Não, eu disse. Apenas lembrando. Às vezes, as memórias doem mais do que ossos quebrados. Ela disse. Gentil. Compreensiva. Ela provavelmente já havia visto casos como o meu antes. Quer algo para ajudar a dormir? Sim, por favor. Ela saiu. Voltou com um pequeno copo. Comprimidos dentro. Tomei-os. Engoli com água. O batimento cardíaco do seu bebê está forte, disse a enfermeira. Ela verificou o monitor fetal. Ela está ótima. Ela. Apenas um palpite. A enfermeira sorriu. Eu geralmente acerto. Descanse. Amanhã é um novo dia. Amanhã. Daniel provavelmente seria preso amanhã. Marcos havia dito isso. A polícia viria. O levaria embora. Ele estaria na cadeia. Não poderia me machucar lá. Mas então haveria fiança. Advogados. O dinheiro da mãe dele. Ele não ficaria preso por muito tempo. Homens como Daniel nunca ficavam. Eu estava apavorada, exausta, quebrada. Mas também, pela primeira vez em 5 anos, eu estava dizendo a verdade, lutando, recusando-me a protegê-lo. Isso tinha que valer para algo. A medicação fez efeito. O sono me arrastou. Pesado. Quente. Eu me deixei levar. Sem sonhos. Apenas escuridão. Abençoada. Pacífica. Segura. Amanhã chegou com a detetive Santos. Ela chegou cedo, antes do café da manhã. Trouxe café e pães. Colocou-os na minha mesa rolante como uma oferta. Pensei que a comida do hospital não era ótima, ela disse. Ela puxou uma cadeira. Abriu uma pasta. Tenho atualizações. Boas. Eu me esforcei para sentar. Minhas costelas protestaram. A enfermeira ajudou. Ajustou minha cama. A detetive Santos esperou. Paciente. Profissional. Conseguimos as imagens de segurança, ela disse. Virou o laptop para mim. Seu vizinho cooperou. Isso é da manhã de Natal.
Quer ver? Meu estômago embrulhou. Não, eu vivi isso. Não preciso assistir. Eu entendo. Ela fechou o laptop. Mas você deve saber. É claro. Muito claro. Daniel te empurrando, sem ambiguidade. O promotor não terá problemas em apresentar acusações. O alívio me atingiu como uma onda. Então ele será preso? Já foi feito. A detetive Santos verificou suas anotações. 6 da manhã, na casa da mãe dele. Ele está sendo processado agora. A acusação é esta tarde. Audiência de fiança provavelmente amanhã. 6 horas atrás, enquanto eu dormia. Daniel havia sido preso, algemado, levado. O que ele disse? Perguntei. O de sempre. A expressão da detetive Santos endureceu. Que você está mentindo. Hormônios da gravidez. Instabilidade mental. Ele até sugeriu que você pulou. Que foi uma tentativa de suicídio. Gelo me encheu. As pessoas vão acreditar nele. As pessoas viram as imagens. A mão dele nas suas costas. O empurrão. Você agarrando o parapeito. Caindo. Não há ambiguidade. Ela fez uma pausa. Mas ele te ligou. Várias vezes. Você atendeu? Não. Amanda desligou meu telefone. Bom. A detetive tirou um saco de evidências. Meu telefone dentro. Precisamos disso. Para as mensagens. Registros de chamadas. Tudo. Nós te daremos um novo. Novo número. Ele não terá. Um novo número. Um novo telefone. Pequenas coisas. Mas elas pareciam enormes. Chega de monitorar as ligações dele. Chega de verificar meu telefone obsessivamente. Bloquear. Desbloquear. Bloquear. Esse padrão poderia finalmente terminar. Tem mais. A detetive Santos continuou. Executamos um mandado no seu apartamento. Revistamos-o minuciosamente. Encontramos algumas coisas interessantes. Ela tirou fotos, impressas da busca. O laptop de Daniel. Extratos bancários. Contas de cartão de crédito. 50 mil reais em dívidas de jogo, ela disse. Principalmente pôquer online. Apostas esportivas de alto risco. Ele esvaziou suas contas conjuntas. Estourou 3 cartões de crédito. Tudo em seu nome. Meu nome. Eu havia assinado por eles. Confiei nele. Nunca verifiquei. Nunca questionei. Eu não sabia. Nós imaginamos. Mais fotos. Também encontramos isso. A pólice de seguro de vida. Em seu nome. 500 mil reais. Dobrado para 1 milhão de reais se você morresse em um acidente. O quarto girou. O quê? Ele a fez há 6 meses, logo depois que você engravidou. Pagou os prêmios da sua conta conjunta. Você nunca viu os extratos porque ele os mandava para o escritório dele. 6 meses atrás, quando ele ficou doce, atencioso, comprando livros de bebê, falando sobre o berçário. Ele estava planejando isso, planejando minha morte, planejando receber. Também encontramos mensagens, disse a detetive Santos gentilmente, entre Daniel e outra mulher, Tainá Siqueira, assistente administrativa no escritório de imóveis dele. Eles estavam tendo um caso há 2 anos. 2 anos, metade do nosso casamento. Enquanto eu estava isolada, controlada, abusada, ele estava com outra pessoa. As mensagens são reveladoras. A detetive continuou. Ele disse a ela que vocês estavam separados, morando em apartamentos diferentes, que o divórcio era iminente. Ele prometeu a ela o dinheiro do seguro. Disse que começariam uma nova vida juntos. Eu não conseguia falar. Não conseguia processar. O escopo da traição dele continuava se expandindo. Cada revelação pior que a anterior. A detetive Santos me mostrou uma mensagem impressa. Daniel para Tainá. Véspera de Natal. Problema resolvido hoje à noite. Amanhã estaremos livres.
Amanhã. Natal. O dia em que ele me empurrou. O dia em que ele tentou me matar. Isso é premeditado, disse a detetive Santos. Não um crime passional. Não um momento de raiva. Ele planejou isso provavelmente por meses. Isso muda tudo legalmente. Tentativa de homicídio em primeiro grau. Fraude de seguro. Ele está olhando para um tempo sério de prisão. Ele vai conseguir fiança, eu disse. Voz monótona. Vazia. A mãe dele tem dinheiro? Provavelmente. A detetive concordou. Mas vamos argumentar por uma fiança alta. Risco de fuga. Perigo para você. O juiz pode concordar. Pode não concordar. Ela fechou sua pasta. De qualquer forma, você precisa de proteção. A segurança do hospital é boa, mas depois que você tiver alta, para onde você irá? Nenhum lugar. O apartamento era de Daniel. Meu nome não estava no contrato. Eu não tinha dinheiro. Nenhuma garantia. Nenhuma família por perto. O apartamento de Amanda era um estúdio, sem espaço para mim. E um bebê. Não sei, admiti. Uma batida na porta. João entrou. Marcos atrás dele. Ambos pareciam sombrios. Você soube, disse João. Não uma pergunta. Sim, eu respondi. Marcos se aproximou do pé da minha cama. O Ministério Público ligou. Eles estão acusando Daniel de tentativa de homicídio em primeiro grau. Agressão. Fraude. Ele está enfrentando de 25 anos a prisão perpétua se for condenado. 25 anos a prisão perpétua. Daniel na prisão, onde ele pertencia. Mas primeiro, um julgamento. Meses de espera, meses de medo, meses dele lá fora. Livre, bravo, perigoso. E a fiança? Perguntei. A audiência é amanhã, disse Marcos. Estaremos lá, argumentando contra, mas realisticamente, ele provavelmente conseguirá fiança. Será alta, talvez $500,000, mas a mãe dele pagará. Bárbara, claro, ela hipotecaria a casa, esgotaria sua aposentadoria, o que fosse preciso para proteger seu filho, mesmo que ele tentasse assassinar sua esposa grávida. Clara, João falou com cuidado. Depois que você tiver alta, não pode voltar ao apartamento. Não é seguro, mesmo com proteção policial. Eu sei, eu disse, mas não tenho para onde ir. João trocou um olhar com Marcos. Eu tenho uma propriedade, casa de hóspedes na minha fazenda no interior de São Paulo. Entrada separada, sistema de segurança completo, privado, seguro. Você e o bebê poderiam ficar lá, temporariamente, até você resolver as coisas. O orgulho queria recusar. Queria dizer que eu me viraria, encontraria meu próprio caminho, não depender dele. Novamente, a sobrevivência disse: engula seu orgulho. A vida de sua filha está em jogo. Não posso te pagar, eu disse. Não tenho nada. Não estou pedindo pagamento, João respondeu. Estou oferecendo segurança, um lugar para se recuperar. É tudo. Espere. A pergunta explodiu novamente. Por que você está fazendo isso? Você não me deve nada. A mandíbula de João se apertou. Porque é a coisa certa a fazer. Porque você precisa de ajuda. Porque eu posso providenciar. Isso é o suficiente. Deveria ter sido, mas a culpa me corroía, pegando dele, novamente, depois de tudo. Vou te pagar de volta, eu disse. Eventualmente, quando eu estiver trabalhando novamente. Quando eu tiver dinheiro, pagarei cada centavo. Tudo bem? João concordou. Fácil. Como se não importasse. Agora podemos parar de discutir sobre dinheiro e focar em mantê-la segura? Marcos pigarreou. Tem mais uma coisa, a doutora. Dantas diz que a queda causou algumas complicações. Problemas de placenta.
Eles querem induzir o parto em 2 semanas. Talvez antes se houver problemas. 2 semanas. Minha filha nasceria em 2 semanas. 5 semanas antes. Prematura, mas viável. Segura. Se chegássemos a 2 semanas. Daniel não virá aqui, detetive Santos, disse ela. A segurança era muito rigorosa. Mas depois da alta, depois da fiança, ele tentaria entrar em contato com você. Através da mãe dele. Através de amigos. Talvez através de Tainá. Não se envolva. Não responda. Não dê a ele nenhuma abertura. Não vou, eu prometi. Meu novo telefone tocou. O que a detetive Santos me deu. Apenas 3 pessoas tinham o número. A detetive. Amanda. O hospital. O nome de Amanda piscou na tela. Atendi. Oi. Clara. A voz dela falhou. Ligue a TV, canal 4, agora. João pegou o controle remoto da TV. Encontrou o canal. Uma repórter estava do lado de fora da casa da mãe de Daniel. Bárbara estava na varanda. Câmeras por toda parte. Meu filho é inocente, disse Bárbara. Voz forte, clara, performativa. Isso é um trágico mal-entendido. Minha nora é instável. Hormônios da gravidez. Depressão. Ela pulou. Daniel tentou salvá-la. Ele é a vítima aqui. A repórter fez perguntas. Bárbara respondeu, contando uma narrativa. Pobre Daniel. Marido dedicado. Devastado pelo colapso mental da esposa. Apoiando-a apesar de sua doença. Mentiras. Oh, mentiras. Mas convincentes. Polidas. Solidárias. Esta mulher é uma caça-níqueis, Bárbara continuou. Ela viu uma oportunidade quando caiu naquele carro. Um carro de bilionário. Agora ela está tentando destruir meu filho para conseguir dinheiro. A tela cortou para João. Fotos antigas. Manchetes sobre sua empresa de tecnologia. Sua riqueza. Seu status de solteiro cobiçado antes de mim. A implicação era clara. Eu havia orquestrado tudo. A queda. A história. Para chegar a João. Para pegar o dinheiro dele. Desligue, eu disse, voz trêmula. Por favor. João desligou. Pôs o controle remoto. Não dê ouvidos a ela. Ninguém que importa vai acreditar nisso. Todos vão acreditar, eu disse. É uma boa história. Melhor do que a verdade. Eu te deixei por Daniel. Agora Daniel me abusa. Eu caio no seu carro. Você me resgata. Parece falso. Conveniente. Parece destino, disse Marcos. E temos evidências. Imagens de vídeo. Registros médicos. Registros financeiros. Mensagens de texto. A coletiva de imprensa dela não significa nada. Significa tudo, eu retruquei. Opinião pública. O júri. Ela está envenenando o poço antes mesmo do julgamento começar. A detetive Santos se levantou. Então divulgamos as imagens. Mostramos ao público o que realmente aconteceu. Daniel te empurrando. Claro como o dia. Isso vai ajudar? Perguntei. Vai destruir a narrativa dele, respondeu a detetive. Mas também vai destruir sua privacidade. Todos verão. Seu rosto, sua dor, o momento do trauma. Você está de acordo com isso? Não, Deus, não. Eu não queria que o mundo visse meu pior momento, meu terror, minha impotência. Mas eu queria justiça a mais. Faça isso, eu disse. Divulgue as imagens. Mostre a eles o que ele fez. Marcos assentiu. Vou coordenar com o Ministério Público. Estará em todos os canais até hoje à noite. Bom, disse João. Ele olhou para mim. Isso piora antes de melhorar. Você sabe disso, certo? Eu sabia. O julgamento, a mídia, as mentiras de Daniel, os ataques de Bárbara.
Tainá provavelmente contando sua versão. A outra mulher. Vítima inocente da minha instabilidade. Tudo isso. Pela frente. Meses disso. Talvez anos. Mas do outro lado. Segurança. Liberdade. Uma vida com minha filha. Longe de Daniel. Longe do medo. Posso aguentar, eu disse. Tentei acreditar. A doutora Dantas entrou. Olhou para a multidão no meu quarto. Vou expulsar todos. Minha paciente precisa descansar. E preciso examiná-la. Eles saíram. João se demorou. Eu quis dizer o que disse. Sobre a casa de hóspedes. Sobre ajudar. Você não está sozinha nisso. Obrigada, consegui dizer. Ele saiu. A doutora Dantas me examinou. Verificou o batimento cardíaco do bebê. Fez um ultrassom. Silenciosa. Focada. Finalmente falou. O bebê está mostrando sinais de estresse, ela disse. Não crítico, mas preocupante. A função da placenta está em cerca de 70%. Se cair mais, precisaremos induzir o parto imediatamente. Quanto tempo eu tenho? Perguntei. 2 semanas, talvez menos. Ela me encontrou os olhos. Clara, seu corpo passou por um trauma tremendo, físico e emocional. Está afetando a gravidez. Você precisa manter a calma. Descansar. Sem estresse. Sem estresse. Com Daniel sendo preso. Solto sob fiança. A mãe dele na TV. Um julgamento iminente. Minha vida em pedaços. Claro. Sem estresse. Vou tentar, eu menti. A doutora Dantas percebeu. Eu sei que isso é impossível, mas faça o seu melhor. Por ela. Ela está lutando. Você precisa lutar também. Eu lutaria. Deus me ajude. Eu lutaria. Mais tarde naquela noite, as imagens foram ao ar. Todos os canais. Todos os sites. O vídeo viralizou. Eu na varanda. Daniel atrás de mim. As mãos dele nas minhas costas. Meu rosto virando. Terror evidente. O empurrão dele. Meus braços estendidos. Tentando agarrar o parapeito. Não pegando nada. A queda. 5 andares. Direto para baixo. O impacto no carro de João. O metal amassando. O airbag disparando. Pessoas correndo. Chamando por ajuda. Daniel olhando para baixo. Então desaparecendo lá dentro. A internet explodiu. O apoio jorrou. O ódio também. Pessoas me culparam. Me questionaram. Me acusaram de mentiras. Outros acreditaram. Defenderam. Argumentaram. Eu desliguei tudo. Deitei o telefone. Virado para baixo. Chega de verificar. Minha filha se moveu. Um chute. Forte. Insistente. Ela ainda estava aqui. Ainda lutando. Vamos ficar bem, sussurrei. Esperei. Rezei. Temos que ficar. Porque a alternativa era impensável. 3 da manhã. O hospital estava silencioso. Apenas máquinas bipando. Passos suaves no corredor. Eu não conseguia dormir. A medicação para a dor só podia fazer muito. Minha mente não parava. Revirando tudo. Daniel preso. As imagens divulgadas. As mentiras de Bárbara. O julgamento pela frente. Meu laptop estava na mesa rolante. Amanda o havia trazido do apartamento. Abri-o. Hesitei. Então digitei. Abrigos para violência doméstica perto de mim. A tela se encheu de resultados. Números de telefone. Endereços. Histórias. Tantas histórias. Mulheres como eu. Mulheres que ficaram demais. Acreditaram em muitas mentiras. Deram muitas desculpas. Eu li. Absorvi. Vi minha própria história refletida. Detalhes diferentes. Mesmo padrão. Isolamento. Controle. Escalada.
Violência. Sou uma estatística. Como me tornei uma estatística? Clara Mendes, executiva de marketing, formada na faculdade, inteligente, bem-sucedida. Como ela acabou aqui, numa cama de hospital, grávida, quebrada, mal viva? A resposta estava em todas as histórias. Aconteceu lentamente, tão lentamente que você não percebe. Um pequeno compromisso, uma pequena fronteira cruzada, um momento de desculpar o indesculpável, até que um dia você acorda e não se reconhece. Não reconhece sua vida, não sabe como chegou aqui. Fechei o laptop, olhei para o teto. A luz fluorescente zumbia, constante, hipnótica. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Mensagem de Amanda. Vi as notícias. Bárbara é um monstro. Não leia os comentários. Durma um pouco. Bom conselho. Eu não o seguiria. Abri as redes sociais, minhas contas antigas, as que eu havia abandonado quando Daniel me isolou. Notificações por toda parte. Mensagens. Tags. Comentários. A maioria de apoio. Indignados em meu nome, chamando Daniel de monstro, exigindo justiça, alguns cruéis, me culpando, questionando por que eu fiquei, me chamando de fraca, estúpida, mentirosa. Uma caça-níqueis. Os comentários cortaram. Profundos, viciosos, crueldade anônima. Pessoas que nunca me conheceram, nunca viveram minha vida. Julgando, condenando. Um comentário se destacou. Perfil de uma mulher. Suas palavras. Fiquei por 8 anos. 3 filhos. Ele quebrou meu braço 2 vezes. Minha mandíbula 1 vez. Me deu uma concussão que causou danos permanentes. Finalmente saí quando ele ameaçou minha filha. Todos perguntaram por que eu fiquei tanto tempo. Ninguém perguntou por que ele continuava me machucando. Orgulho de você, Clara. Por sobreviver. Por falar. Você é mais corajosa do que pensa. Lágrimas vieram. Quentes. Rápidas. Eu não estava sozinha. Eu nunca estive sozinha. Milhões de mulheres. Mesma história. Detalhes diferentes. Um som do lado de fora da minha porta. Gelei. Escutei. Apenas uma enfermeira passando. Não Daniel. Ele estava na cadeia. Não podia me alcançar aqui, mas ele não ficaria na cadeia. Marcos havia sido claro. Audiência de fiança hoje. Bárbara pagaria. Daniel estaria livre. Talvez usando uma tornozeleira eletrônica. Talvez com uma ordem de restrição. Mas livre. Furioso. Eu estava tão cansada. Exausta, até os ossos. 5 anos andando na ponta dos pés, gerenciando humores, sobrevivendo. Tinha esgotado tudo de mim. O bebê chutou. Forte, insistente, um lembrete. Eu não estava apenas sobrevivendo por mim mesma. Eu a tinha. Ela precisava de mim. Precisava de mim forte. Precisava de mim segura. Eu seria, de alguma forma. Amanhã veio com o café da manhã. Comida de hospital. Insossa. Institucional. Forcei-me a comer. Pelo bebê. Ela precisava de nutrientes. Precisava de mim saudável. A doutora Dantas veio para a ronda. Verificou meus sinais vitais. Fez outro ultrassom. Franziu a testa para a tela. O quê? Perguntei. Coração batendo forte. A função placentária caiu para 60%, ela disse. Gentil. Profissional. Escondendo a preocupação. Não é crítico ainda, mas a tendência está errada. Vamos antecipar a data do parto. 1 semana a partir de hoje. 1 semana. Não 2. 7 dias. Ela está bem? Perguntei. Minha mão foi para minha barriga. Ela está bem, por enquanto, mas não podemos esperar muito mais. Com 32 semanas, ela é viável. Prematura, mas viável.
A UTI neonatal é excelente aqui. Ela receberá o melhor atendimento. 32 semanas. 5 semanas antes. Tão pequena, tão vulnerável. Isso é minha culpa, sussurrei. O estresse, o trauma. Eu fiz isso com ela. A doutora Dantas sentou na beirada da cama. Pegou minha mão. Não, Daniel fez isso. Ele te jogou de uma varanda. Ele criou essa situação. Você está fazendo tudo certo. Sobrevivendo, lutando. Isso é o que ela precisa. Talvez, mas a culpa me corroía mesmo assim. Minhas escolhas, minha permanência, meu não ter saído antes. Tudo isso levou a isso. Uma batida na porta. Marcos entrou. João atrás dele. Ambos pareciam exaustos, como se tivessem passado a noite em claro. A audiência de fiança foi esta manhã, disse Marcos. Sem preâmbulo, sem amenizar. Daniel conseguiu fiança. 500 mil. A mãe dele hipotecou a casa. Eu sabia que isso estava por vir, mas ouvir isso, saber que ele estava lá fora, livre, me atingiu de forma diferente. Onde ele está? Perguntei. Tornozeleira eletrônica. Ordem de restrição. Não pode se aproximar de você a menos de 150 metros. Não pode contatá-la diretamente. Violação significa prisão. Marcos fez uma pausa. Mas ele está na casa da mãe dele, livre de outra forma. Livre, enquanto eu estava presa, neste hospital, depois na casa de hóspedes de João, prisioneira do meu próprio medo. Tem mais, disse João. A voz dele tinha uma ponta, perigosa. Bárbara fez outra coletiva de imprensa esta manhã. Trouxe Tainá, a outra mulher. Fechei os olhos. Claro, exibir a amante. Me fazer de vilã. O que ela disse? Perguntei. Não queria saber. Tinha que saber. João pegou o celular. Mostrou-me o vídeo. Tainá estava ao lado de Bárbara. Jovem. Bonita. 29 anos, segundo a detetive Santos. Ela usava um vestido conservador. Cabelo preso. Parecia inocente. Ofendida. Eu não sabia que Clara existia, disse Tainá. Lágrimas nos olhos. Reais ou sinceramente, tudo era exaustivo. Tem algo que você precisa saber, disse Marcos hesitante, desconfortável. Estivemos mexendo no computador do Derek, nos arquivos dele. Encontramos uma coisa. O gelo percorreu minhas veias. O quê? Ele tirou alguns papéis. Documentos legais. Ele redigiu a papelada para internar você numa instituição psiquiátrica. Depois que a Evelyn nasceu, ele já tinha um médico alinhado, um que assinaria o atestado. Diria que você estava instável, perigosa para si mesma e para o bebê. Eu não conseguia respirar. O quê? Ele ia fazer com que você fosse declarada incapaz, tomar a custódia da Evelyn, alegar que você estava suicida, psicótica. Tinha tudo planejado. Até o nome da clínica, os medicamentos, tudo. Ele ia roubar minha filha, levá-la, criá-la, contar mentiras sobre mim, sobre meu estado mental, minha inaptidão. Ela teria crescido pensando que a mãe era louca, perigosa, que seria melhor estar trancada. Isso muda tudo, continuou Marcos. Mostra premeditação, planejamento, intenção maliciosa. O promotor está adicionando acusações, conspiração, fraude, tentativa de sequestro, mais acusações, mais anos, mais certeza de condenação. Mas nada disso mudava o que ele havia planejado, o que ele pretendia, o nível de maldade necessário para fazer isso. Ele nunca me amou, eu disse, com a voz baixa, vazia. Nunca. Era sempre sobre controle, posse, me destruir. Não, concordou Marcos. Ele não amou. Mas isso diz tudo sobre ele, nada sobre você. Talvez, mas ainda doía. 5 anos,
desperdiçados, dados a um homem que nunca se importou, que só queria me possuir, me quebrar, me descartar. Eu havia sobrevivido. Mas a que custo? Naquela tarde, eu bombeava leite materno. O movimento rítmico, mecânico, monótono, provedor para minha filha. A única coisa que eu podia fazer. A única maneira de ajudá-la. Na sala silenciosa, apenas eu e a máquina. Pensei em tudo. O passado, o presente, o futuro incerto. Pensei que deixar João por Derek era me proteger. Proteger meu coração. Evitar a dor inevitável. Em vez disso, eu escolhi a dor. Escolhi o homem que me destruiria. Porque o medo me cegou. A insegurança me deixou burra. Eu fugi do amor, da segurança, de um homem que se importava comigo. Para quê? Por Derek. Pelo isolamento. Pelo abuso. Por quase morrer. A parte mais difícil é admitir que eu sempre soube. No fundo, alguma parte de mim sabia que Derek era perigoso. Sabia que eu deveria ir embora. Sabia que estava em perigo. Mas eu fiquei. Dei desculpas. Acreditei em mentiras. Esperei por mudanças. Até quase perder tudo. Esse conhecimento, essa autoconsciência, queimava. Cortava mais fundo do que qualquer palavra de Derek. Qualquer violência dele. Porque significava que eu havia falhado comigo mesma. Muito antes de Derek me empurrar daquela sacada. O recipiente de leite se encheu. Eu o rotulei. Coloquei a data. Levei para a UTI neonatal. A enfermeira adicionou-o ao estoque da Evelyn. Ela receberia meu leite, meus anticorpos, minha proteção. Mesmo quando eu não pudesse estar lá. Pequenas vitórias. Era o que o Dr. Renato havia dito. Focar nas pequenas vitórias. Evelyn respirando sozinha. Pequena vitória. Ganhando peso. 50 gramas em 2 dias. Pequena vitória. Derek na cadeia. Grande vitória. Mas ainda parecia pequena. Insuficiente. Incompleta. Naquela noite eu não consegui dormir. Sentei na cadeira de rodas na UTI neonatal. Olhei para Evelyn através do plástico, seu peito subindo, caindo, pulmões minúsculos trabalhando, coração batendo, sobrevivendo, como a mãe. Sobrevivendo. Uma respiração de cada vez. Uma enfermeira veio. Jovem. Gentil. Sentou-se ao meu lado. Mãe de primeira viagem? Sim, eu respondi. Fica mais fácil, ela disse. O medo, a culpa, a preocupação não desaparecem, mas ficam mais fáceis. Você aprende a confiar, a soltar, a acreditar que eles são mais fortes do que você pensa. Evelyn era forte. Ela havia sobrevivido à queda, sobrevivido a nascer prematuramente, sobrevivido a tudo o que Derek havia feito. Talvez ela fosse forte. Talvez ela tivesse herdado algo de bom de mim. Alguma garra, alguma resiliência, alguma recusa em desistir. Eu espero que sim. Meu Deus, eu espero que sim. Porque o mundo era difícil, cruel, perigoso. Ela precisaria de força, precisaria de garra, precisaria da capacidade de sobreviver. Eu a ensinaria, mostraria, pelo exemplo, vivendo, recusando-me a deixar Derek vencer. Começando agora, começando hoje. Uma pequena vitória de cada vez. A alta hospitalar veio 6 dias depois. Evelyn ficou. Ficaria por semanas, até estar mais forte, maior, capaz de regular sua temperatura, capaz de se alimentar sem tubos. Deixá-la era agonia. Todo o instinto gritava para ficar, para proteger, para cuidar dela. Mas eu tinha que me curar, tinha que me preparar, tinha que me aprontar para a batalha que viria. João me levou de volta para a casa de hóspedes.
O mesmo SUV preto, a mesma direção cuidadosa, o mesmo silêncio respeitoso. A casa de hóspedes parecia diferente, mais vazia, sem a promessa de Evelyn enchendo o quarto de bebê, sem a esperança de trazê-la para casa. Apenas eu, sozinha, me recuperando, esperando. Mariana vinha todos os dias, trazia refeições, ajudava na fisioterapia, me levava para a UTI neonatal para visitas. 2 vezes por dia, todos os dias, não importava o quê. Meu corpo sarou. Lentamente. Costelas se uniram. A pelve se fortaleceu. A incisão da cesariana fechou. Desbotou para rosa. Depois branco. Uma cicatriz que eu carregaria para sempre. Um lembrete do que Derek fez. Do que eu sobrevivi. 3 semanas após o nascimento de Evelyn, Marcos veio com atualizações. A data do julgamento foi marcada. Abril. 4 meses de distância. Tempo para preparar, para reunir provas, para montar o caso. Nos encontramos na casa principal de João. Seu escritório. Mesa grande. Cadeiras desconfortáveis. Profissional. De negócios. Mais fácil do que a casa de hóspedes. Mais fácil do que o hospital. A defesa de Derek é previsível, disse Marcos. Espalhou papéis, documentos de estratégia, instabilidade mental, hormônios da gravidez, ideação suicida. Você pulou. Ele tentou salvar você. As mentiras, a narrativa que Betânia havia iniciado, a história que eles contariam, repetidamente, até que as pessoas acreditassem. Como vamos combater isso? Perguntei. Provas, respondeu Marcos. Imagens de vídeo mostrando-o empurrar você. Registros médicos documentando o abuso. Mensagens de texto planejando sua morte. Registros financeiros mostrando o motivo. Testemunhas de caráter. Testemunho de especialistas. Tudo. Tudo. Minha vida inteira dissecada, analisada, julgada por 12 estranhos, decidindo se eu estava falando a verdade, se eu merecia ser acreditada. A defesa vai atacar sua credibilidade, continuou Marcos. Sem rodeios, me preparando. Seu relacionamento com João. Por que você o deixou? Por que você se casou com Derek? Seu histórico de emprego, saúde mental, relacionamentos passados. Tudo é jogo limpo. Até coisas que não são relevantes? Perguntei. Especialmente coisas que não são relevantes, disse Marcos. Eles tentarão pintar você como instável, manipuladora, interesseira. Qualquer coisa para fazer o júri duvidar de você. Duvidar de mim, Marcos. Porque era isso que acontecia com as mulheres. Éramos duvidadas, questionadas, culpadas, mesmo quando as provas nos apoiavam, mesmo quando estávamos dizendo a verdade. Eu consigo aguentar, eu disse. Tentei acreditar nisso. Você consegue? Pensei que Marcos perguntou. Direto, sem suavizar. Porque vai ser brutal. Eles vão perguntar sobre sua vida sexual, suas finanças, seu relacionamento com João, sua decisão de ficar com Derek. Tudo. Em tribunal aberto. Com câmeras. Com o mundo assistindo. O mundo assistindo. Minha dor. Meu trauma. Meus momentos mais privados. Públicos. Entretenimento. Espetáculo. Que escolha eu tenho? Eu contrapus. Não testemunhar. Deixar Derek sair livre. Você poderia aceitar um acordo judicial. Marcos ofereceu. Se o promotor oferecer acusações menores, condenação garantida, sentença mais curta, mas certeza. Não, eu disse. Imediatamente. Absolutamente. Eu quero um julgamento. Eu quero que todos ouçam o que ele fez. Eu quero que ele enfrente consequências. Consequências reais. Marcos assentiu, satisfeito. Bom, então vamos nos preparar. Simulação de julgamento. Prática de perguntas. Preparar você para o interrogatório.
Garantir que você esteja pronta. Começamos imediatamente. Horas de preparação. Marcos fazendo perguntas. Perguntas difíceis. Perguntas invasivas. Perguntas criadas para me irritar, me confundir, me fazer duvidar de mim mesma. Por que você ficou com Derek? Eu estava com medo. Eu não tinha para onde ir. Sem dinheiro, sem emprego. Ele me isolou, me controlou. Mas você tem um diploma universitário, experiência em marketing. Você poderia ter conseguido um emprego. Eu tentei. Ele sabotou todas as entrevistas, ligou para minhas referências, disse-lhes que eu era instável, não confiável. Por que você não foi à polícia? Eu estava com medo. Ele me ameaçou, disse que se eu o denunciasse,